Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do FormulaC e hoje vai dar sequência no nosso projeto de gestão de mão de obra, tá? Então esse projeto é super legal, tá bem bacana a gente segui-lo. A gente tem vários vídeos aqui já desse projeto, então foram muitas aulas com muita coisa aqui. Eu estou dividindo conteúdo bem importante aqui com vocês, tá? Normalmente coisa que a gente só fala aqui dentro da nossa mentoria de desenvolvimento de sistemas em Excel e VBA, tá? Então a gente tem aqui o XDev. Se você quer aprender a ganhar dinheiro com projetos como esse, ou até projetos muito mais simples do que esse, tá? Tem gente ganhando dinheiro, apesar de ser iniciante, tá? Ou pessoas que fazem projetos mais elaborados, a gente consegue te ajudar dentro do seu perfil de trabalho. Mas enfim, o que acontece? Aqui a gente já fez um montão de coisa. Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist, acompanhar com a gente desde o começo, onde a gente começou lá no planejamento desse projeto, né? Até a gente ter aqui tudo desenvolvido como a gente está agora, tá? Na aula passada, a gente estava trabalhando aqui na parte de gestão de maquinário, onde a gente consegue fazer os cadastros, a gente conseguiu fazer o filtro, né, então das nossas estruturas, agora a gente consegue filtrar nosso maquinário, e hoje a gente vai fazer uma mecânica um pouco diferente também, que vai fazer o seguinte: quando der 2 cliques aqui no maquinário, ele vai abrir aquela janela secundária preenchida para eu poder fazer edição ou fazer a exclusão daquele item específico, tá? Então, como que isso vai funcionar? Eu vou vir aqui no meu user form de maquinário, né, que é esse daqui, e aqui eu vou vir na minha list box, tá? Então eu vou dar 2 cliques nela e vai abrir aqui o evento clique da minha list box. Eu não quero clique, eu quero duplo clique, que é o DBL clique aqui, tá? Vou tirar esse carinha que eu não vou usar e eu vou falar para ele o seguinte: cara, descobre para mim qual é o item no qual a pessoa está clicando, tá? Então para isso eu vou falar para ele o seguinte: o dim e que é um contador qualquer, as double, um número, tá? E eu vou focar dentro da minha list box, tudo bem? Então eu quero que ele procure dentro da própria list box. Então, o if me.lt maquinário, já vou deixar para não esquecer, and with, tudo bem? E aí, como é que eu descubro agora qual foi o item que a pessoa selecionou? Tá? Então, eu vou falar para ele o seguinte: vai lá e verifica item por item. Então, for i igual a 0, to.listCount menos 1. E aqui eu já vou deixar um next i. Isso aqui é para ele passar por todos os itens da lista, tá bom? Passou por todos os itens da lista, agora eu vou falar para ele o seguinte: eu vou perguntar para ele se aquele item está selecionado. Então, if.selected i, que é o item que eu estou verificando, igual a true. Then, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou deixar aqui um end if também. Eu vou fazer o seguinte: lá no meu maquinário, tá? Se eu vier aqui, olha, no meu maquinário, eu tenho uma estrutura que é justamente esse ID, tá? E esse ID aparece lá na nossa lista também. Então eu vou usar esse ID para descobrir qual é a linha correta daquele maquinário, tá? Isso é importante para mim. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para ele que a minha variável que está lá no meu módulo de variáveis, né, dentro de MD variáveis.ledit, tá? Essa linha aqui é super importante, a gente usa ela muitas vezes. Então, quando eu fizer isso, né, quando eu acessar esse tal de ledit, vai ser igual a plmac.range cifrão A, dois pontos, cifrão A, que é a coluna A aqui da nossa planilha de maquinário, onde eu tenho o meu ID, tá? Lembrando que eu quero aqui, sempre na coluna A, que é onde eu tenho o cadastro, a base de dados completa, e não na coluna N, que é onde eu tenho os dados filtrados, tá? Então aqui eu vou pedir para ele procurar aquele código, né? Então aquele ID. Então, .find what. O que eu estou procurando, tá? Então esse o que eu estou procurando vai ser justamente o código. Só que esse código lá no meu Excel, ele está com 4 dígitos. Então eu tenho que formatar para que ele fique com 4 dígitos também e consiga encontrar. Então eu vou fazer assim, ó, format.list i, tá? Então que vai aparecer o ID que a pessoa selecionou. Então por isso desse i, percebe quantas vezes ele aparece aqui pra gente. E o formato que eu quero com 4 dígitos, né? Então eu vou colocar 4 zeros aqui. Vírgula, look in, dois pontos, igual, xl values, tá? Então, e look at, dois pontos, igual, xl roll, ponto raw, tá? Então, isso daqui vai fazer o seguinte: ele vai lá na lista, procurar onde está essa variável e salvar o número da linha correta dentro da minha variável pública de linha de edição, tá? Então, quando ele faz isso, facilita a nossa vida.
Outro ponto que eu tenho que ter é o seguinte, dentro de uma empresa, normalmente você vai ter bastante maquinário, né? Você vai ter uma quantidade grande de maquinário. Então, não é legal que você fique rodando toda hora por todos os itens. E, principalmente, imagina, a pessoa selecionou lá a primeira máquina, deu duplo clique na primeira máquina, e você tem 2.000 máquinas cadastradas. Tá? O que vai acontecer? Ele vai ter que ficar rodando 2.000 toda hora. Isso não é legal, vai fazer o seu código ficar pesado. Então, ele vai fazer o seguinte, exit for, para ele, a partir do momento que ele descobriu que ele conseguiu chegar no item correto, e como a pessoa só vai dar duplo clique em um item por vez, então ele já vai sair do código para ficar mais rápido para você, tudo bem? Então beleza, ele veio para cá, fez ali a rodada, abriu essa estrutura para você, tá? E o que eu vou fazer aqui, né? Então ele abriu, eu estou fazendo ali a estrutura, né, como um formato add agora, e eu vou fazer com que ele tenha uma mecânica onde ele vai poder fazer o preenchimento daquele meu cadastro, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, olha, no final, FR, até eu vou mostrar aqui para vocês que é o FR maquinário, aqui, maquinário.show, tá? Então, assim ele vai descobrir qual é o item e abrir o formulário para você, tá? Então, se eu rodar ele desse jeito, você vai ver que se eu vier aqui, der duplo clique em um qualquer, ele abre o formulário, tá? Qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que falar para ele o seguinte, tá? Que eu vou fazer uma estrutura que, quando ele abriu ali, eu tenho que fazer com que ele mude esse caption aqui em cima, tá? Então agora, ao invés de ser filtrar, ele vai ser add também. Então como que eu faço isso? Quando ele dá lá o duplo clique, né? Então vem aqui no sistema, antes dele abrir lá o seu formulário, eu vou falar para ele o seguinte, que md variáveis ponto modmac vai ser igual a add maiúsculo, tá? Então isso daqui faz com que ele apareça lá a estrutura. Então se eu rodar o código agora, ele vai vir para cá, dei 2 cliques, cadastrar novo maquinário. Só que ainda assim, esse cadastrar novo maquinário não faz muito sentido, porque agora eu quero editar ou excluir, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, vou vir para cá, dentro agora do FR maquinário, vou vir no user form initialize, tá? E aí eu tenho aqui, dentro desse initialize, o add, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ele fez ali o case, eu já sei que é add, né? Ou seja, que está fazendo a adição. Agora eu quero descobrir se essa adição é uma adição mesmo ou se eu estou fazendo ali edição de um item. Tá? Então, como que eu vou descobrir isso? A partir da minha variável de ledit. Tá? Então, if md variáveis.ledit é igual a empty, quer dizer que é um cadastro novo. Cadastro novo, né? Vou colocar o demo aqui, que eu sempre me esqueço dele. Cadastro novo é isso aqui, tudo que eu já estava fazendo antes, tá? Vou vir aqui embaixo, eu vou deixar um end if para a gente não se esquecer, e aqui vou colocar um else, que agora é o caso da edição em si, tá? Então o que eu quero que ele faça nessa edição? O ponto caption, eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, olha, editar ou excluir, vou fazer até no mesmo padrão, né? Excluir maquinário, pronto, beleza. Colocar o ponto final, beleza. Agora sim. Então, ele vai fazer o caption diferente. Outra coisa que eu quero fazer é que ele colete as informações daquele item na linha certa para colocar em cada campo, tá? Então, .cb, cat.value, agora ele vai ser o quê? Ele vai lá no maquinário e vai vir aqui na categoria, que é a coluna D, tá? Então, plmac.range, cifrão D, cifrão E comercial, md variáveis.ledit. Assim que ele vai pegar essa informação, ponto value, tá? Mesma coisa eu vou fazer para os outros agora. Ponto .cb, fiz o cat, o local, agora ponto value, vai ser igual, localização é a coluna E, tá? Então, plmac, ponto range, cifrão E comercial, md variáveis.ledit, e aqui ponto value. Depois, ponto .cb, status, que vai ser a próxima coluna F, tá? Então, vou vir para cá. Pronto. Ponto value vai ser igual a plmac, ponto range, cifrão F, cifrão E comercial, md variáveis, ponto ledit, ponto value.
Depois, ponto .cb, tb agora, né? Ponto .tb, desk.value vai ser igual, o desk está na coluna C, tá? Então, vamos lá, plmac.range, cifrão C, cifrão é comercial, vou fazer o md variáveis.ledit também, opa, vis.ledit, ponto value e o último ponto tb, né? tag.value, que é a coluna B, plmac.range, cifrão B, cifrão é comercial, md variáveis.ledit.value. Tá? Então assim ele vai colocar as informações e já vai fazer esse entendimento toda vez que ele tem essa estrutura aqui de age e tem a md variáveis como preenchida. Tá? Depois que a gente fez isso, se você vier aqui embaixo, qual que é a outra mudança que a gente tem dentro dessa saída? É o seguinte, no botão aqui de salvar, né, quando eu venho aqui no evento clique, quando ele for fazer edição, ele precisa fazer a escrita na mesma linha e ele não pode fazer um novo ID. Né? Ele tem que usar o ID antigo para não dar problema aí de troca de ID, senão vai dar problema para você no histórico do seu projeto. Tá? Então, aqui a gente já fez uma mecânica que já verifica essa edit. Tá? Então isso já foi feito antes, a gente já planejou isso antes, ele já está fazendo a mecânica, então não preciso mexer aqui no botão de salvar. Tá? Outra coisa que eu tenho que fazer é o botão de excluir. Tá? Então esse botão de excluir, no evento clique dele, né, que é o imdelmac, o que ele está fazendo? A gente fez aqui a mecânica do filtro. Tá? Agora eu vou fazer a mecânica do else, tá? Que é o caso do add. Então, nesse caso, ele precisa verificar primeiro se eu estou fazendo um novo cadastro ou se eu tenho realmente a possibilidade de editar. Para fazer isso, eu preciso verificar a tal da edit novamente. Então, if md variáveis.edit é igual a empty, quer dizer que ele não deve permitir que a pessoa faça exclusão, porque a pessoa não selecionou nada para excluir. Tá? Então, nesse caso, vou dar um message box e vou avisar a pessoa. Tá? Então, favor selecionar um item, um maquinário, para exclusão. Tá? E aí, vírgula, VB critical, porque esse é um erro, e um título aqui, maquinário não selecionado, por exemplo. Tá? Então ele vai avisar a pessoa, avisou a pessoa, agora eu vou falar para ele o seguinte, provavelmente a pessoa acabou clicando ali nesse botão errado, porque não faz sentido a pessoa ter clicado no adicionar e depois clicar no excluir. Né? Então nesse caso eu vou pedir para ele simplesmente dar um exit sub, e assim ele vai manter o formulário aberto para a pessoa poder continuar. Se a pessoa realmente clicou, quer excluir, ela vai fechar esse formulário e fazer o processo de exclusão, que é a partir do duplo clique. Tá? Beleza. Fez isso daqui, né? Fez ali essa estrutura. O que eu vou fazer agora? Caso contrário, então se o meu edit ele era diferente, né, de vazio, eu preciso confirmar com a pessoa. Você tem certeza que você quer apagar esse item? Para isso eu vou criar uma variável conf as string. Tá? E aí aqui eu vou preencher essa variável conf. Tá? Então conf é igual a message box, parênteses e aspas. Aqui é importante parênteses porque eu vou pegar um retorno dessa pergunta. Né? Então você deseja excluir o maquinário selecionado. Né? Então deixa aqui com pergunta, vírgula, VB question, para ele ficar com cara de pergunta, mais VB yes, no, para a pessoa poder responder sim ou não ali. Né? E aí o título, exclusão de maquinário, por exemplo. Fechou aqui, fechou lá o parênteses, e agora eu vou descobrir o que essa pessoa respondeu. Respondeu sim ou não. Né? Então, if conf é igual a VB no, then, tal pessoa disse que não, ela cancelou isso, né? And if, e aí aqui eu vou colocar um message box, ação cancelada. Vou colocar um ponto, vírgula, vou fechar aqui com um VB information e depois o título exclusão de maquinário. Fechou aqui e aqui ele dá um exit sub para fechar o item. Então assim ele vai fazer com que você tenha a possibilidade de a pessoa clicar errado, mas voltar sem fazer a exclusão real disso.
Caso contrário, se ele continuar aqui o código, daí sim a gente vai fazer a exclusão. E para fazer a exclusão também não é difícil. A gente precisa ir lá no Excel, pegar as linhas ali a linha, na verdade, de cadastro daquele item, que é a LEdit que a gente já tem, e fazer a exclusão dela. Depois atualizar a lista. Tá? Então, para isso, eu vou pegar aqui da coluna A até a coluna F, na linha certa. Tá? Então, pl mac.range, cifrão A, cifrão, e comercial, md variáveis.ledit. Tá? Então, assim que ele vai pegar essa informação, e comercial, dois pontos, cifrão, tem que ir até a coluna F, F cifrão, md variáveis.ledit. Tá? Então, ponto delete, shift, dois pontos, igual, xl up. Tá? Então, assim, ele vai jogar essa linha para cima para ficar sempre organizado ali para você. Então, ele deletou o item. Agora, eu preciso atualizar a lista que está lá atrás. Né? Então, pl, call, md, listas.at, lt, mac, que é maquinário ali. Né? Beleza. Então, ele fez isso daqui, já fez exclusão, excluiu o item e tudo mais. Agora, eu vou falar para ele unload me. Então, fecha ali o formulário para ele não ter problema com isso. Tudo bem? Ótimo. O que a gente vai fazer agora? Quando ele criar essa estrutura, agora eu estou deixando esse LEdit preenchido quando ele abriu isso. Então, eu preciso garantir que ele sempre limpe esse LEdit, porque o mesmo LEdit é usado aqui e é usado em outros lugares. A gente vai colocar ele em mais lugares ainda. Né? Então, é uma única variável que garante todas as edições de todos os elementos que a gente tem no nosso sistema. Tá? Então, por isso, eu vim aqui no meu user form. Tá? Então, vou selecionar aqui user form. Vou colocar um novo item, que é o carry close. Aqui, na verdade, ele até já está aqui. E a gente até tinha deixado aqui antes, tanto até mais fácil. md variáveis ledit igual a empty. Tá? Então, isso aqui é para garantir que você não vai ter o erro ali dele fechar o formulário por algum motivo e ficar com essa informação salva ali por qualquer motivo que seja. Tudo bem? Bom, então, fez isso aqui, salvei o código e vamos testar para ver se está funcionando. Então, vou rodar aqui. Vai abrir, veio para cá. Eu vou fazer aqui duplo clique no nova máquina. Então, olha, já trouxe aqui todas as informações do nova máquina. Tá? Então, ele já pegou os dados certinho. Isso já é o primeiro ponto legal. Agora, eu vou vir aqui, olha, e vou alterar alguma coisa. Vou vir aqui e colocar editada, por exemplo, tá? E vou salvar. Então, virou nova máquina editada na linha correta, sem fazer um novo item. Então, ele conseguiu fazer ali a edição do item. Agora, vamos testar a exclusão. Tá? Então, duplo clique de novo, nova máquina editada, tá certo? Vou vir aqui, clicar na exclusão, vou dizer que não quero excluir. Então, ação cancelada e manteve tudo aqui. Vou dizer que sim, né? Então agora ele excluiu e realmente já limpou a lista lá pra gente. Tá? Então agora a gente consegue fazer o cadastro, a gente consegue fazer o filtro, a gente consegue fazer a exclusão sem problema nenhum. Tá? Com isso, a parte aqui do maquinário em si já está pronta. Tá? Então a gente concluiu já a parte dos funcionários, que deu bastante coisa aqui para fazer, a parte dos maquinários. Né? O que está faltando aqui a gente fazer? A parte do dashboard, a parte das configurações ali da aba de configurações do sistema, isso aqui vai vir um pouquinho mais para frente ainda, né? E a parte aqui de ordens de serviço, tá? Então, que é justamente a próxima estratégia que a gente vai fazer, tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai começar a montar aqui a estratégia de ordem de serviço pra gente. Eu fico por aqui, até lá!